partir dessas informações, já dá para a gente começar a resolver os primeiros problemas de fusos horários. Algumas questões, elas trazem os dados em graus, ou seja, em vez de trazer o fuso que determinado lugar, cidade está, ela informa em graus. Então, a gente tem de saber como que transforma graus em fusos. Eu falei com vocês que todos os fusos horários têm 15 graus de tamanho. Se eles têm 15 graus de tamanho, é simples. Se der uma longitude qualquer, pensa, por exemplo, a longitude 30 graus. Eu pego 30, divido por 15. Então, 30 dividido por 15 dá 2 e não sobra nada de resto. O que está me informando? Que 30 graus está no fuso 2. Certo? Só vai depender do hemisfério, né? Vamos supor que seja 30 graus leste, então quer dizer que vai estar no fuso 2 leste. Se fosse 30 graus oeste, estaria no fuso menos 2, né? Que é o fuso 2 do lado oeste. Agora, beleza, eu estou trabalhando com números, né? 30 é múltiplo de 15, dá uma conta exata. Agora, se eu pegar um exemplo de um número que não dá exato, por exemplo, 38. 38 dividido por 15 vai dar 2 e sobra 8 de resto. Só que 8 eu não consigo dividir exatamente por 15, vai me dar uma fração, então para a conta aí. Até o momento em que não começa a ter fração. Então eu vou analisar agora. Então, de acordo com o resultado, está me falando que ele está no fuso 2. Só que pense uma coisa, o que eu falei? 38 deu 2, 2 é o que? 2 vezes 15 dá 30. Então está se referindo ao meridiano 30 graus. O meridiano 30 graus divide o fuso 2 ao meio. Então, se cada fuso tem 15 graus, se 30 é o meio desse fuso, quer dizer que de 30 até chegar ao próximo fuso eu tenho de caminhar quanto? Metade de 15, que é 7 graus e 30 minutos. Ou seja, se o resto der 8, quer dizer que eu ultrapassei esse limiar. Ou seja, 38 graus então não está no fuso 2, e sim está no fuso 3. Dá outro exemplo semelhante. Imagina, por exemplo, eu tenho 47 graus. Então, 47 dividido por 15 vai dar 3 e sobram 2. 2 não dá para dividir exato por 15, como eu falei, né, no exemplo anterior, para a conta aí. E agora eu vou analisar. Então, de acordo com o resultado, estaria no fuso 3, só que eu tenho 2 de resto. 3 vezes 15 dá 45. Então, a minha referência é o meridiano 45, certo? Que vai dividir exatamente o fuso horário 3 ao meio. Eu tenho 2 de resto. Então, de 45, que é o fuso 3, para chegar no fuso 4, eu preciso andar quanto? Metade de 15 graus, que são o quê? 7 graus e 30 minutos. Porém, meu resto é menor que isso. Então, meu resto é 2. Ou seja, isso quer dizer que o 47 graus está onde? Dentro do fuso 3. No outro exemplo, que era 38, o resto deu maior que 7 graus e 30 minutos. Então, eu já vou estar no próximo fuso. Resumindo, como que eu vou saber em qual fuso horário está cada longitude? Vai ser minha resposta e o resto. Se o resto for maior que 7 graus e 30 minutos, está no próximo fuso. Mas se o resto for menor que 7 graus e 30 minutos, continua no fuso que indicou a operação. A próxima questão está relacionada agora diretamente ao cálculo de horas. Eu falei com vocês que o hemisfério leste ele é mais adiantado e o hemisfério oeste é mais atrasado. Então vamos pensar a seguinte situação. Uma cidade qualquer, uma cidade A qualquer, que está a 60 graus de longitude leste. E uma outra cidade qualquer que está a 30 graus de longitude oeste. Então eu tenho duas cidades em hemisférios diferentes. Ok? Para que eu possa resolver isso, a primeira coisa eu tenho de fazer, transformar as longitudes em fusos horários. Então, a cidade A está no fuso 4 do lado leste. Então, a cidade B está no fuso 2 do lado oeste. Se na cidade A forem, por exemplo, 20 horas, que horas serão na cidade B? Observe o desenho aí, é só eu ir regredindo. Se na cidade A são 20 horas, o que eu faço? Repara, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Que horas são na cidade B? 14 horas.
Agora, se eu tivesse dado o exemplo ao contrário, porque eu dei o horário da cidade mais adiantada, que é a A. E se eu tivesse dado o horário da cidade mais atrasada, que é a B? Em vez de regredir o horário, eu ia aumentar o meu horário. Repare que no primeiro exemplo eu saí de A para B. Estou saindo de leste, mais adiantado, para oeste, mais atrasado. Agora, se eu sair de B, mais atrasado, para A, mais adiantado, minha hora vai crescer. Então, se na cidade B fosse, por exemplo, 8 horas da manhã, que horas seriam na cidade A? Então, repare, olha novamente o desenho. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, que horas seriam na cidade A? 14 horas. Então, olha o próximo exemplo. Vou pegar agora duas cidades que estão no mesmo hemisfério oeste. Los Angeles, que está no fuso 8 oeste, ou seja, fuso menos 8, e Rio de Janeiro, que está no fuso 3 oeste, ou seja, fuso menos 3. Desta forma, se em Los Angeles forem 6 horas da manhã, que horas são no Rio de Janeiro? Vamos usar o mesmo esquema da questão anterior. Então, observe. Los Angeles são 6 horas da manhã. Então, vamos contar. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, no Rio de Janeiro são 11 horas da manhã. Observem que nesse exemplo, mesmo estando no mesmo hemisfério, se eu saio de Los Angeles e vou para o Rio de Janeiro, estou saindo de uma cidade que está mais a oeste para uma cidade que está mais próxima a leste. Ou seja, nesse sentido, como eu já tinha focado na questão anterior, minhas horas vão aumentar. O último exemplo que eu vou trabalhar com vocês neste momento são duas cidades do lado leste. Imagina, por exemplo, Tóquio, que está no fuso 9, e Paris, que está no fuso 1. Se em Tóquio forem 23 horas, que horas serão em Paris? Eu estou saindo então de Tóquio, que está mais a leste, e indo para Paris, que está mais próximo ao oeste. Ou seja, as duas estão no mesmo hemisfério, mas quem está mais próximo ao lado oeste? Nesse sentido, Paris. Então o que eu vou fazer? Eu vou regredir o meu horário. Eu estou caminhando para o oeste. Dessa forma, o que eu vou ter? Olha, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Que horas são em Paris? 15 horas. Além desses exemplos, a gente pode ter situações em que nós temos mudança de dia. Como assim mudança de dia? Pense, por exemplo, Brasil, Montes Claros, e Tóquio. Montes Claros está no fuso menos 3, Tóquio está no fuso 9. Ou seja, estão em hemisférios opostos. Montes Claros e Tóquio, ou seja, Brasil e Japão, é o que a gente chama de antípoda. Estão literalmente um de um lado da Terra e o outro do outro. A diferença de horas entre os dois são de 12 horas. Então, pense o seguinte raciocínio. Se aqui em Montes Claros são 22 horas, que horas serão em Tóquio? Então, observe novamente o desenho. Vamos contar? Então, 22 em Montes Claros, 23, 24. Opa, 24? Eu já estou indo para o próximo dia. Ou seja, 24 ou 0 hora. Ok? Então, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, que horas são em Tóquio? 10 horas da manhã do próximo dia. E a gente pode ter a situação inversa também. Eu coloquei esse exemplo, a gente saindo de uma cidade que está num dia e a outra cidade está no próximo dia. Agora, nós podemos ter também exemplos em que eu tenho uma cidade no dia mais adiantado e uma cidade no dia anterior. Certo? É só a gente inverter, né? Se em Tóquio forem 10 horas da manhã, que horas serão em Montes Claros? Repare aí, Montes Claros serão 22 horas do dia anterior.